Olá para todos. Hoje eu gostaria de falar a respeito de uma artista muito famosa. Muito famosa, vocês não têm ideia de como ela é famosa. Mas infelizmente, por um lado, que talvez ela não gostasse muito, mas que muitas pessoas gostaram, porque usufruíram e exploraram esse, digamos, dote que ela tinha. O que eu chamaria, na verdade, o que eles chamariam de dote, eu chamaria, claro, de outra coisa, mas enfim. Estou falando aqui da Júlia Pastrana. Júlia Pastrana é, na verdade, a Julia Pastrana, porque ela nasceu no México, então o nome tem uma conotação aí um pouco espanhola, né, do espanhol, do portunhol. Vamos usar o portunhol, então. Ela nasceu em 1834 e faleceu em 1860. Vocês percebem que ela morreu aí com 26 anos, muito jovem, mas viveu intensamente. Vocês vão ver por quê. Ela era de origem indígena, nascida no México, no estado de Sinaloa. Ok? Agora, vamos falar um pouco do porquê ela era uma pessoa muito cotada para fazer shows e os seus empresários lucravam muito com ela. Isso ocorria porque ela tinha uma anomalia genética chamada de hipertricose lanuginose congênita. Esse é um tipo de doença muito estranho, que é tida aí como a tal síndrome do lobisomem. E essa doença começa mais ou menos quando assim, todo ser humano tem a tal da lanugem, né? Que é uma espécie de pelo muito fino, uma penugem mesmo, que aparece em recém-nascidos. Normalmente desapareceria pouco antes da criança nascer, ou então no máximo um pouco depois. Só que assim, as pessoas que têm hipertricose, além de não perder todo esse pelo, ele acaba por se desenvolver muito mais conforme o tempo vai passando. Então assim, é uma doença assim, terrível. Pesquisando um pouco na internet, deu para perceber que ainda não se conhece uma causa efetiva para essa doença. O que se tem hoje é uma especulação que isso possa ser, na verdade, hereditário ou uma mutação genética. Eu lembro um tempo atrás que eu assisti no programa do Ratinho, ou outros programas muito polêmicos, sensacionalistas e tal, alguns personagens, pessoas que trabalham em circo também que têm essa doença, aquele rosto peludo e tudo mais, talvez vocês já tenham visto isso, que se eu não me engano, talvez eu esteja enganado, mas se eu não me engano eles eram do México também, né? Pode ser que seja de fato hereditário, mas aí é uma pesquisa muito mais aprofundada, não posso confirmar nada aqui a respeito disso. E assim, além dessa doença, né, que a Júlia tinha, ela também tinha uma saliência muito grande em relação a algumas partes do seu rosto. Por exemplo, as orelhas eram grandes, a boca, o nariz eram muito salientes. E o fato da boca dela ser muito grande e dos dentes também serem irregulares, conforme relatos de médicos que a examinaram, foi deflagrada ali, diagnosticada uma doença que ela também tinha, que é a hiperplasia gengival. Hiperplasia gengival é o crescimento da gengiva, isso mesmo. Ou talvez ela tivesse o que nós podemos chamar de lesões neoplásicas, que aí já seria uma coisa mais grave, porque está vinculada a tumor, né? Mas pelo diagnóstico das fontes que eu pesquisei, ela tinha mesmo hiperplasia, e juntamente com a doença da hipertricose. Então vocês imaginam uma pessoa que tem esses problemas, ela efetivamente tinha uma aparência, vocês estão vendo a foto aí, né? Parecia muito um símio mesmo, e se tornou então alguém muito cotado para fazer publicidade por causa da sua deformidade. Vocês vão ver como as pessoas exploraram isso, e inclusive eu estou fazendo esse vídeo para a gente trabalhar aí a ideia, a reflexão do contexto ético do que é uma deformidade na vida de um indivíduo e como a gente, que muitas vezes nos achamos muito normais, o que não é verdade, acabamos, as atitudes que nós temos em relação a isso. Agora, é interessante notar que a Júlia Pastrana ficou tão famosa que até Charles Darwin fez uma citação em relação a ela. Eu peguei isso aqui num texto em inglês, eu vou traduzir esse texto, vou só parafrasear, porque não sei se a tradução está totalmente correta. Ele diz o seguinte: Júlia Pastrana, uma dançarina espanhola totalmente feminina, exceto pela barba grossa, né, que ela possuía, e uma testa peluda. Ela foi fotografada e exposta como um personagem para um show. Mas o que nos interessa é que ela tinha, tanto na mandíbula superior e inferior, um conjunto duplo irregular de dentes totalmente desalinhados, do qual o doutor Purland tomou um molde. Aqui a palavra para molde, eu coloquei molde, mas a palavra é cast.
Então, na tradução automática na internet, você tem alguma coisa relacionada para o elenco, mas eu achei que a palavra molde se encaixava mais aqui no contexto. Acho que é isso. E aí ele continua dizendo, desde a redundância dos dentes à boca projetados, seu rosto tinha a aparência de um gorila. Não foi muito sensível da parte de Darwin falar isso, mas aí ele diz o seguinte, ele chamou ela de mulher admirável, com uma barba grossa e aparência masculina. Devo notificar vocês aqui que Charles Darwin não declarou efetivamente, pelo menos até onde eu pesquisei, existem muitos documentos que eu não tenho acesso, infelizmente, mas até onde eu pesquisei, ele não disse que ela era um híbrido, como a gente vai ver que muitos outros especialistas disseram. Bom, para você ter uma ideia, a pastrana ela foi descoberta, e a gente vai voltar um pouco na história dela depois, mas ela foi descoberta e anunciada nos shows, inicialmente como um ser híbrido, ou seja, a relação entre um macaco e um ser humano. E ela, inclusive, foi várias vezes examinada por especialistas para se provar que não tinha mesmo alguma ascendência africana, por exemplo, que explicasse a saliência que ela tinha no rosto por causa do tipo de etnia ao qual ela pertencia. Não. Eles relataram que ela era mexicana e pelo fato de ocorrer uma relação bestial entre um homem e um animal, ou uma mulher e um animal, é que nasceu então a menina, como eles chamavam, né, de uma maneira assim detratora, a menina macaco. Inclusive um médico chamado, vou até citar o nome dele, que tem que ser citado, né, Alexander B. Mott, ele tinha certificado de que ela se tratava de um cruzamento, vejam vocês, senhores, de um cruzamento entre um ser humano com um orangotango. Outros médicos diziam que ela poderia, na verdade, fazer parte de uma outra espécie. Então vocês vejam a sensibilidade da época para lidar com um caso tão dramático, vamos dizer assim. Não vou dizer trágico, porque a menina ela era muito feliz quando fazia os shows, porque ela gostava de expor o seu talento, não era só a aparência. Mas muito dramático, né? E era tratada de uma forma tão pejorativa e terrível por parte dos, digamos, especialistas de sua época, do século XIX. Agora, a gente tem que fazer justiça aqui a dois especialistas que foram contraditórios a essa ideia, que foi muito influenciada, na verdade, pelo show business, que um deles é o anatomista Samuel Neil Land Jr., e o outro é o Francis Beckland, que não sei se ele era arqueólogo, médico, mas enfim. Dois especialistas que asseveraram que ela tratava-se apenas de uma mulher normal, comum, que infelizmente tinha uma deformidade e que por isso era confundida com o híbrido. Foi feito um estudo da arcada dentária dela, não foi claramente exposto que ali era uma pessoa comum, não tinha aqueles dentes salientes dos caninos, dos macacos. Então, na verdade, era apenas uma forma de se ganhar dinheiro, utilizando a imagem dela, vinculando a imagem dela à hibridização, da mistura de relação de macaco com ser humano. E aí, voltando um pouco na história da Júlia, para a gente entender, a Júlia ela trabalhava como uma serviçal do governador da Sinaloa, tá, no México, quando ela conheceu um homem chamado Reitz, que resolveu levar ela, porque ele viu a potencialidade que ela tinha em relação a... Porque isso era muito comum, né? Essa coisa de apresentar monstruosidades, no caso assim, da aparência, para poder atrair muito as pessoas e ganhar dinheiro com isso. Daí começou as apresentações, onde ela dançava, ela cantava, ela expressava uma delicadeza muito grande, ela tinha uma voz bonita. Isso levou inclusive, foi isso que levou Charles Darwin a fazer aquela declaração de que ela era uma mulher admirável. Porque, na verdade, ela tinha um talento artístico ali muito grande, que contrastava com a sua aparência. Então isso gerou uma confusão. Inclusive ela falava outras línguas, conforme alguns relatos que eu li na internet. Era muito inteligente. Bom, depois de viajar muito, né, nos Estados Unidos e em alguns outros lugares, a Pastrana caiu nas mãos do empresário que mais a explorou, que é o senhor Theodore Lent, também conhecido como Luiz B. Quaresma. Mas vamos chamá-lo aqui de Theodore Lent mesmo, que
comprou a Pastrana de uma mulher que alguns relatam que poderia ser até a mesma mãe dela. A gente não tem aqui os relatos claros de quem eram os pais dessa jovem, mas com certeza eles se esquivaram da própria filha para não explicar o que teria ocorrido com ela, efetivamente. O Lente fez uma espécie de campanha para que a Júlia casasse. Depois de um certo tempo que ele viu que ela estava solteira e tal, ele decidiu que ela deveria se casar com um homem rico. E aí ela negava os pretendentes porque ela dizia, não, quero um homem rico, pela influência do Lente. E quem acabou casando com ela foi ele mesmo. A gente vai ver depois que ele tinha uma queda por mulheres peludas. Bom, com ele, a Júlia teve um filho. Esse filho ele viveu apenas algumas horas. Alguns dizem que viveu apenas 3 dias. E aí, depois de 5 dias, por problemas de pós-parto, a Júlia acabou também morrendo. 5 dias depois, ela faleceu. A história da Júlia, na verdade, ela me intrigou bastante, intriga muita gente, porque toda a saga dela nos shows de horror e circense, ela continuou também após a sua morte. É isso que nos chama a atenção, que o drama dela continua mesmo depois dela ter morrido. Pra vocês terem uma ideia, o Theodor Lente, além de explorar em vida, inicialmente ele tinha mandado o corpo para alguns médicos embalsamarem e mumificarem. Depois ele conseguiu os corpos de volta, porque enfim era o marido dela. E aí ele começou a utilizar os corpos embalsamados numa espécie de cabine de vidro, onde ele expunha os corpos e fazia com que as pessoas pagassem para ver as múmias. Inclusive, mais tarde, algumas fontes também dizem que ele encontrou uma mulher com características um tanto semelhantes com a Pastrana e se casou com ela, e depois até a chamou de um pseudonônimo de Zenona Pastrana, o que denota um problema mental seríssimo a respeito desse cidadão. Porque depois disso, ele, já no final da vida, acabou indo para um sanatório, provavelmente porque a culpa que ele tinha internamente o corroía totalmente por dentro. Imagino que isso possa ter ocorrido. Ele acabou morrendo depois na década de 80, aí, claro, do século XIX. Só que antes dele morrer, ele acabou alugando os corpos, né? Ele enjoou muito, já estava fazendo muito show, ganhando muito dinheiro. Então, inclusive dizem que perderam tudo depois, mas enfim, ele alugou os corpos para um circo da Noruega e foi se tratar e morreu. Só que em 1943, já bem depois, durante a ocupação nazista, esse circo da Noruega ele foi poupado pelos nazis e o corpo da Pastrana circulou nas cidades ocupadas, né, pelo Reich. Já em 1953, 10 anos depois, o dono do circo, em Oslo, ele trancou todas as suas, digamos, maravilhas, né, entre aspas, em uma unidade onde os corpos estavam ali guardados. Depois, passaram-se muitos anos e, em 1976, ocorreu um evento onde vândalos invadiram o galpão e acabaram destruindo, mutilando o corpo da múmia do bebê. Aí você pergunta, por que eles fizeram isso? Não sei. Simplesmente fizeram, e aí os restos mortais da criança foram depois consumidos pelos ratos. A múmia da Júlia, ela ficou intacta nessa ocorrência, só que depois ela também, já em 1979, foi roubada, depois encontrada, ela foi levada a um instituto forense de Oslo, ficou lá muito tempo, só que não tinha sido identificada ainda, só foi identificada mesmo em 1990. E aí colocaram o corpo num caixão lacrado, já no departamento de anatomia da Universidade de Oslo mesmo, onde ele ficou lá, até o final de 2012. Só que em 2012, já finalizando a história aqui da Pastrana, a artista mexicana Laura Barbata, ela se comoveu com a história e fez uma campanha para ter o corpo da Júlia de volta, para que fosse sepultado com todas as honrarias que lhe era devido. E aí, em fevereiro de 2013, com a ajuda do governador da Sinaloa e também de autoridades norueguesas, o corpo ele foi entregue ao México no dia 12 de fevereiro, agora em 2013, e então, diante de centenas de pessoas, a Júlia Pastrana foi finalmente sepultada com todas as honrarias que merecia, numa cerimônia católica. É uma história e tanto, né? Que interessante que finalizou-se agora nesse ano.
E, bom, eu contei essa história porque eu achei muito interessante. Primeiro, pela questão da hibridização. A gente tem relatos de experiências assim terríveis que ocorreram no início do século XX e antes, no século XIX, sem dúvida. Também tivemos eventos em relação a experimentos de mistura de espécies, não só em relação à hibridização, mas em relação também à tentativa de amputar um animal e costurar outro. A gente tem muitos relatos sobre isso. E não é de se duvidar que nesse período tenha ocorrido, e que talvez ocorra até hoje em dia também, quem sabe, com certeza deve ocorrer, mas no passado remoto isso tenha ocorrido, tentativa de uma copulação, né, entre o homem e o animal. Inclusive hoje em dia já existem teorias que dizem que a evolução apenas não explica o desenvolvimento da raça humana, e alguns estão dizendo aí, por exemplo, que foi através da relação entre um macaco e um porco é que poderia ter ocorrido aí uma hibridização que acabou culminando, muito tempo depois, na espécie humana. Acreditem vocês ou não, isso existe já hoje em dia, essa espécie de hipótese, o que é descartada por muitos estudiosos, principalmente biólogos, mas não por todos. Mas a questão ética é a que fica aqui no relato da Júlia Pastrana. A gente sabe que ela era uma mulher apenas com uma deformidade, mas fica a pergunta, o que é deformidade? Pode ser que a deformidade de uma pessoa seja não física. O que é um psicopata, por exemplo, se não um indivíduo que tem uma deformidade que o faz ser como é. Não que ele não seja culpado também, tem remise de culpabilidade e de volição. Mas o que eu queria deixar claro aqui é justamente que as pessoas muitas vezes tratam indivíduos que têm alguma anomalia com uma certa reserva, não com a normalidade que lhe é devido. Ou alguns têm muita pena, outros expressam uma sensação de desprezo, mas não manifestam. Outros desprezam e manifestam isso claramente. Outras pessoas agem com extrema curiosidade ao ponto de ofender aquele que tem anomalia. Outros exploram mesmo para ganhar dinheiro. Outros zombam no sentido de não ter o mínimo nível de empatia. Então, mas dificilmente alguém trata o outro com a normalidade que lhe é devido. Claro que no início você tem que acostumar seu cérebro a algo muito novo, isso é normal. Mas infelizmente no século XIX eu acredito que as pessoas não estavam muito preparadas para isso. E hoje em dia a gente percebe também que isso acontece porque a anomalia do outro assusta demais as pessoas, porque parece que tira aquela zona de conforto, né? A pessoa é feliz e ela projeta aquela felicidade no outro, mais ou menos dizendo, bom, se eu sou feliz, os outros têm que ser felizes, porque eu tenho que acreditar que o mundo é um mundo bom, agradável em todos os sentidos. E saber que o outro está sofrendo de uma maneira muito cruel me assusta e me constrange, porque, bom, eu penso, poderia ser eu no lugar dele. Então, infelizmente, isso acontece. A gente queria ter respostas para tudo e aceitar de que o mundo é uma beleza e tudo mais. E, na verdade, o que a gente percebe é de que tem pessoas que estão sofrendo demais e que nem sequer têm empatia que lhe seria devido por causa do sofrimento que já passaram. Então, era só isso que eu queria dizer. Depois eu gostaria de preparar algum vídeo que falasse a respeito da questão da hibridização. A gente sabe que os nazistas trabalharam muito com essa coisa de utilizando pessoas, seres humanos em experiências escabrosas, assim como fizeram também os russos e também os norte-americanos com animais e tudo mais. Isso aí a gente deixa para um outro vídeo. Eu termino aqui a minha parte em relação aí à história da Júlia Pastrana e fica a reflexão para você. E se você gostou, por favor, curta aí o vídeo e se inscreva no canal. Grande abraço, tchau.